Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. E parte dessa trajetória pode ser sua também. A cada episódio temos um convidado novo que vai contar um pouco da sua história, assim ajudando vocês que buscam experiências profissionais aqui no Canadá. E hoje é um dia muito especial por vários motivos. Primeiro que a gente está tendo o nosso primeiro convidado de BC, né, que a gente até então, né, a gente só conversou com pessoas de Ontário. É no mês da TI também, que é um mês super interessante. Então, primeiramente, né, vou dar boas-vindas aqui ao meu co-host, ao Maurício. Boa noite, Maurício. Fala, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Para vocês que estavam aí querendo saber como é que é o desenho da caneca, nova caneca aí que a gente, com logo novo, então estreando hoje aqui com o Pedro. Então, para quem está aí na lista VIP aí, vai ver em primeira mão a caneca aparecendo aí nos vídeos. Quem não está na lista VIP, só amanhã na nossa live de amanhã. Lembrando todo mundo, pedir para se inscrever no canal, né? Ativar o sininho, chamar os amigos aí para participar também, se inscrever, assistir os nossos vídeos. E hoje é a honra de trazer o Pedro aí, né? Data Engineer. Ele está lá em Vancouver, né, em BC. Prazer aí, o Pedro. Bem-vindo. Opa, tudo bem? Prazer é todo meu. É uma satisfação estar aí no canal, ajudando outros brasileiros também, assim como eu, para alcançar o objetivo aí de estar vindo para o Canadá. E, como sempre, informação é sempre muito bom, né? Sempre muito bem-vinda para estar abrindo a nossa mente assim, sobre o que pode ser uma oportunidade, o que pode ser um planejamento, o que pode ser um caminho para atingir esse objetivo. Então, satisfação toda minha aí de estar participando, poder estar colaborando aí com em sua maioria, a comunidade brasileira. Show, muito legal. É muito bom, né, que nem a gente falou, a gente ter alguém de começar a falar com as pessoas de outras províncias, porque a realidade é diferente, né? Então, a gente mostrar o Canadá não é só Ontário, né? Então, a gente vai começar a fazer isso com uma certa frequência, né? Não só de BC, mas de todas as outras províncias também, para dar uma visão mais holística das possibilidades do Canadá. Mas falando de você especificamente, Pedro, começa para a gente contando lá, como que foi o início da sua carreira, onde começou tudo? Certo. Eu posso dizer que o início da minha carreira começou no meu primeiro curso de graduação. Antemão, eu sou engenheiro civil, eu sou formado em engenharia civil e em ciência da computação. E eu digo que o começo de tudo foi na engenharia civil, onde eu começo a ver o mercado de trabalho, eu começo a ver quais são as oportunidades profissionais. Nesse começo de carreira, eu consigo ir para o Ciências Sem Fronteiras, na Inglaterra, e desde momento eu começo a abrir um pouco minha cabeça sobre o que é o exterior, o que é o Brasil, onde seria um melhor local, e começo a expandir minhas possibilidades. Então, eu digo que antes mesmo de começar a ciência da computação, toda a minha carreira ela começa quando eu vou para a Inglaterra e eu começo a expandir esse horizonte. Eu acho que respondendo essa pergunta, o início da minha carreira começa aí, engenharia civil, em 2009. Quanto tempo você ficou lá na Inglaterra? Como foi essa experiência lá? Que já foi a sua primeira experiência internacional ou você já tinha ido para o exterior antes? Certo. Eu nunca tinha ido para o exterior antes, eu não tinha inglês, eu basicamente não tinha nada além do meu curso de graduação. Minha primeira experiência, em 2013, eu nunca tinha ido para o exterior e, assim como muitos, eu só imaginava que isso não era para mim, eu imaginava que isso era muito inatingível. Não sou de uma família muito privilegiada, sou classe média e minha família não tinha condições nenhuma de me mandar para o exterior, era uma coisa muito inatingível. Então, em 2013, quando foi lançado aí o programa Ciências Sem Fronteiras, eu comecei na verdade, quando foi lançado, acho que o programa foi lançado em 2010, eu comecei a me inscrever em vários editais. Tentei editar Espanha, tentei no edital de Portugal, tentei 2 vezes no edital de Espanha, 1 vez no edital de Portugal, e eu não conseguia. E foi em 2013 quando eu resolvi tirar das minhas costas um peso que eu acho que todo mundo que tem um inglês assim nunca colocou seu inglês à prova, eu acho que todo mundo que nunca colocou seu inglês à prova tem medo do IELTS ou do TOEFL ou qualquer teste de proficiência.
Então, foi aí, em 2013, que pelo Ciências Sem Fronteiras, eu fiz o exame de proficiência, eu realmente coloquei meu inglês à prova, e daí eu consegui me candidatar para conseguir ir para o Ciências Sem Fronteiras, e assim eu venci tipo, essa barreira da minha primeira experiência internacional, sabe? Eu consegui entrar num edital para um país de língua inglesa. Ah, legal. Quanto tempo você ficou lá na Inglaterra? Eu fiquei 1 ano e meio. Nossa, bastante. E lá estudando, né? Estudando engenharia, né? É que, se eu não me engano, posso estar equivocado, mas o Ciências Sem Fronteiras você ia lá para estudar, fazer parte da sua graduação no fora, não é isso? Exato. Na época eu não atingi um inglês para ir diretamente para a faculdade, daí eles me deram 3 meses de curso de inglês e depois desses 3 meses eles me deram mais 1 ano no curso de engenharia civil lá na universidade. Ah, legal. Aí o que você fez? Você voltou para cá depois de 1 ano e meio, assim, voltou para cá não, voltou para o Brasil e você terminou o curso. Como que foi, assim, depois? Como que foi esse retorno para o Brasil depois de tanto tempo morando fora, né, estudando fora? Exato. O que aconteceu? Durante todo esse período, assim, tipo, não só a minha experiência internacional começou, tipo, a mudar, como toda a forma que eu pensava, como a forma que eu via o mundo, entendeu? E daí, depois dessa experiência, eu tive que voltar para o Brasil, mas a partir deste momento que eu voltei para o Brasil, eu já voltei com uma cabeça um pouco diferente, já voltei vendo que o mundo era mais do que só tipo uma pequena bolha brasileira, que o mundo pensava de 30 mil formas diferentes, entendeu? E a partir desse momento que eu voltei para o Brasil, que eu tive que voltar para o Brasil, que daí depois de alguns anos, finalizando engenharia civil, começando ciência da computação, eu já tinha, quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha essa inquietude de não ficar mais no Brasil. Assim, eu gosto do Brasil, eu adoro a cultura brasileira, mas tem alguns pontos no Brasil que me incomodavam muito e eu simplesmente pensei que no exterior talvez as oportunidades e as condições de vida seriam melhores. É aquela sensação de não pertencimento mais, né? Eu sei bastante. Quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio também em 2006, eu voltei para o Brasil e você tem aquele choque cultural reverso. É muito estranho, Exato. Né? Você não se sentir em casa no seu próprio país. É bem Exato. Complicado. É muito complicado. Aí, beleza, vamos lá. Beleza, você voltou, né? Terminou o curso, você viu, caramba, quero ir. Você chegou a trabalhar no Brasil com engenharia civil? Cheguei, mas só puxando um gancho sobre o que você falar sobre o não pertencimento, isso foi uma coisa que eu senti bastante, sabe? Quando eu voltei para o Brasil, assim, e você começa a ver algumas coisas, assim, que, de certa forma, é o trivial para o Brasil, e daí você fala assim, poxa, eu não penso assim lá fora, tipo, eles não pensavam assim, mas a maioria da população aqui no Brasil pensa assim, então, tipo, sou eu errado? Simplesmente você começa a pensar, tipo, não pertenço a essa maioria de pessoas daqui, entendeu? E daí foi isso que me motivou mais, assim, tipo, a sair do Brasil, sabe? Eu sei. Eu te entendo perfeitamente, porque coisas assim que você começa a não tolerar mais, jeitinho pra tudo, né? Tentar se dar bem em cima dos outros, falta de pensamento coletivo, só o pensamento individual, ou coisas básicas assim que me irritavam muito quando eu voltei. Tipo, alguém vai furar fila. Você não vê ninguém furando fila aqui. Entendeu? Furar fila é um negócio que não... Quer dizer, pode até ver, sim, tudo bem, não vou falar que é perfeito, mas você vê com uma menor intensidade, né? Que você vê no Brasil algumas coisas assim que são bobas, cara, mas, cara, tipo... Enfim... A gente pode ficar aqui falando o dia inteiro nisso aí, né? Coisas Exato. bobas que a gente não vê aqui, que passam a te incomodar, mas beleza. Mas então, voltando, aí beleza, assim, você viu que já falou, cara, não é mais minha praia aqui, né? Mas, então, você chegou a trabalhar com engenharia civil no Brasil? Eu cheguei a trabalhar com engenharia civil no Brasil. Quando eu terminei o curso de engenharia civil, eu entrei para a prefeitura de Cuiabá e lá eu comecei a atuar... Parte do meu tempo, eu atuava como engenheiro civil lá. Vamos lá, 2016 eu me formei em engenharia civil e eu entrei na prefeitura de Cuiabá. Quando foi 2016 também, eu comecei a fazer ciência da computação na Federal. Daí, neste momento, eu estava tanto atuando como engenheiro civil, quanto fazendo curso de graduação.
Contudo, com poucos anos que eu estava fazendo, com poucos anos de curso de ciência da computação, eles me chamaram para trocar de área. Inicialmente eu fui um pouco relutante, por causa que ciência da computação para mim sempre foi um hobby. Eu nunca imaginei atuando na parte de computação. Você fez uma graduação como hobby, que diferente. Uma graduação, porque normalmente a pessoa que faz como hobby, né, vai procurar, sei lá, um curso, alguma, sei lá, enfim, curso no YouTube, um curso, sei lá, mas não, a graduação realmente, caramba, que legal, é diferente. É porque assim, sabe quando você tem aquela... Quando o seu hobby sempre apontou para uma direção. Eu fiz engenharia civil, por causa que, enfim, para engenharia civil você precisava ser... Na época eu tinha o pensamento que para engenharia civil eu precisava assinar, eu precisava de um curso de graduação, enquanto para computação eu sempre poderia atuar sem nenhum curso de graduação, nem nada. Só que daí no momento eu pensei assim, poxa, tipo assim, isso é um hobby, tudo bem, mas por que não me profissionalizar e, tipo, realmente ver todas as nuances desse ramo, assim? Tipo, mesmo que seja por um hobby, sabe? De verdade, eu não tinha nenhuma pretensão em voltar e atuar na computação, até porque, no meu pensamento, não sei se é a realidade, a engenharia civil sempre me pagaria melhor que a computação, principalmente no Mato Grosso, na minha cabeça. Não sei se é a realidade, mas na minha cabeça sempre foi assim. Daí eu sou uma pessoa bem que pensa bastante na parte econômica, sabe, na parte financeira, e eu falei assim, eu não vou largar a engenharia civil, onde vai me trazer uma certa grana, para ir para a computação, que talvez não vai me dar a rentabilidade que eu espero, que eu preciso. Só que aí foi, em poucos anos que eu estava no curso de computação, eu já quebrei a cara, por causa que quando o pessoal da própria prefeitura de Cuiabá descobriu que eu estava fazendo computação, eles já me chamaram para ser gerente de projeto em um projeto de TI na computação e com salário equivalente. Então, assim, não graduado, não precisando assinar, por causa que na prefeitura de Cuiabá eu assinava na aprovação de projetos, então eu era responsável pela parte pública de um projeto. Então, sem precisar assinar, sem ter essa responsabilidade, ainda não graduado, eu já comecei minha carreira em computação numa equivalência de salário. É interessante essa sua visão, né? Porque assim, a computação hoje, né, assim, de uma forma geral, né, no mundo inteiro, né, é as maiores ofertas de emprego, né? Todo mundo querendo desenvolvedor, arquiteto, tudo, né? E assim, claro, engenharia civil também é uma profissão interessante, né? Ainda mais assim, aqui no Canadá a gente pode dizer, né? Como a construção civil precisa de profissionais qualificados, mas a computação é brutal, cara. Você sentiu isso depois, né? E viu já na pele essa diferença. Mas aí, principalmente quando eu cheguei aqui. Você abandonou completamente a engenharia depois disso? Falou, pra quê? Eu tô ganhando, já nem me formei, já tô ganhando igual, né? Tchau. Como que foi? Pois é, mais ou menos esse estilo. Durante todo o momento que eu estava trabalhando integral para a prefeitura e estudando integral, eu tentava conciliar tanto a engenharia civil como a computação, por causa que eu me sentia mais preparado na engenharia civil do que na computação. Então, eu tentava meio que conciliar as duas áreas nos projetos. Tanto é que, depois da prefeitura de Cuiabá, eu fui trabalhar em outras duas empresas privadas, prestando serviço para a prefeitura, uma que era de georreferenciamento, que é uma área de engenharia civil, mas envolvendo a parte de TI, e a outra, daí já foi completamente de TI, mas foi orientado para a prefeitura, para a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, que é uma área de engenheiros dentro da prefeitura. Então, neste momento, eu meio que tentava ainda conciliar as duas. Entendi. Todo momento que eu fiquei no Brasil, eu ainda tentava conciliar a engenharia civil com computação. A partir do momento que eu me formo em 2019, 2020, eu venho para o Canadá, eu abandonei engenharia civil, enfim, quem sabe no futuro, né? Aí meu diploma. Mas como que foi essa decisão de abandonar? Você abandonou como foi a saída para o Canadá e como que ela afetou sua decisão de largar a engenharia civil mesmo, né? Certo.
Quando eu mudei para o Canadá, aqui engenharia civil é uma profissão regulamentada. E, querendo ou não, eu sempre me senti mais confiante em computação do que em engenharia civil. Meio bizarro, né? Mas enfim. Pois eu sou graduado em engenharia civil, eu me sentia mais confortável atuando em computação. Daí, no momento que eu vim para cá, que eu fiquei sabendo que eu comecei a estudar e vi que engenharia civil era uma profissão regulamentada, eu tomei a partida de atuar na área de TI e não tanto de engenharia civil, e deixar a engenharia civil no futuro, para quando eu for regulamentar minha profissão, para quando eu for tirar minha licença aqui de engenheiro, enfim, deixei para um futuro. Não sei se eu vou ir pé atrás, né? Mas enfim. A engenharia civil virou seu hobby agora, foi o contrário. Exato, o que era profissão virou hobby, o que era hobby virou profissão. Quem diria, não é mesmo? Mas então, beleza, mas você já veio para cá, qual foi seu plano no Canadá, né? Como que surgiu o Canadá aí nessa sua... Foi tudo junto, né? Você estava transitando de carreira, e aí veio o Canadá, como que foi? Você veio fazer college aqui? O que você veio fazer exatamente? Como que foi a transição? Certo, vamos lá. Só para colocar em ordem cronológica, 2019 a 2016 foi meu curso de engenharia civil, tive de 2013 a 2014 meu intercâmbio na Inglaterra. Terminando em 2016, que comecei a trabalhar na prefeitura de Cuiabá, também comecei meu curso de graduação. Quando eu estava terminando o meu curso de graduação em 2019, na faculdade, eu estava pensando sobre as próximas etapas da minha vida. Inicialmente eu não tinha plano Canadá, meu plano não era imigrar, definitivamente, inicialmente. Eu pensava em fazer um mestrado fora para que eu pudesse evoluir um pouco minha ideia sobre qual país morar no exterior. Contudo, a maturação da minha ideia aconteceu de uma forma muito rápida. Então, por pouco tempo, por um tempo eu fiquei estudando e vendo as oportunidades de mestrado nos Estados Unidos, nas universidades. Cheguei a fazer a prova para entrar no mestrado dos Estados Unidos. Cheguei a fazer o TOEFL, cheguei a traduzir meus históricos, fazer as cartas, enfim, toda a minha aplicação eu cheguei a fazer. Mas eu sempre tive aquele problema de, como eu vou pagar esse mestrado, porque eu não tinha capital para pagar esse mestrado. E dois, o meu inglês ainda não era o ideal para um mestrado. Então, nesse meu processo, eu tomei vários nãos aí de várias universidades. Só que, um dado momento... inclusive o Saulo colaborou aí com essa decisão. Ele falou sobre Toronto, falou sobre o Canadá, começou a explorar um pouco. Eu falei assim, poxa, Canadá é legal, você sempre ouve, Canadá está precisando de gente, coisa e tal. Eu tinha noção que não era tão verdade, não é que não era verdade, mas eu tinha noção que não era tão simples quanto eles pregavam. Só que eu falei assim, poxa, não é tão simples como eles pregam, mas eu também tenho uma certa qualificação. Poxa, eu tenho duas faculdades na bagagem, eu tenho inglês, eu tenho experiência, então, por que não? E nesse meio tempo, no último semestre da faculdade, que eu estava vendo, eu acabei fazendo uma consultoria de imigração para o Canadá. No meio dessa consultoria de imigração, falando sobre as possibilidades e tudo mais, sobre na verdade, foram levantadas 3 principais possibilidades de imigração para mim para o Canadá. Um era pelo college, fazer um ano de college, PGWP, enfim, padrão. A segunda é eu tirar um CLB 9 no IELTS. Para vir pelo FSW, né? Direto. Isso, pelo FSW. Era um CLB 9, com as minhas graduações, com tudo, eu conseguiria atingir um mínimo ali para ser chamado pelo FSW. E durante a consultoria de imigração, eles levantaram a possibilidade de pegar o visto do Work Holiday Visa. Mas você tem nacionalidade sem ser brasileira?
Sem ser... Não, eu só sou brasileiro, não tenho nenhuma outra Porque nacionalidade. o Work Holiday Visa, até onde eu sei, vamos abrir o disclaimer aqui de novo, né, pessoal? Abrir o disclaimer, a gente sempre faz isso. Nós não somos especialistas em imigração, qualquer assunto migratório, falar com o Terry Ferreira, que é nosso parceiro, ele é consultor habilitado. Mas até onde eu sei, o Work Holiday Visa são para alguns países europeus. O brasileiro não se enquadra nele. Até onde eu sei. Pode ser. Eu acredito que seja correto, porque não tem brasileiro nessa situação e tem algumas consultorias que vendem isso erradamente. Não tem direito. Mas, enfim. Certo. Então... Você não veio por neste isso, com momento, certeza. Eu vim pelo Work Holiday Visa. Ué, muito estranho. Então, vamos lá. Nesse momento que eles que deram tipo essa deixa, mas eu também não sou regulamentado, não sou consultor, enfim, tudo isso foi o que eu fiz de estudo, o que eu fiz do site do governo. O que aconteceu? Eles deram tipo essa brecha do Work Holiday Visa, que tipo assim meio que eu fiquei sabendo de outros. E acontece que você tem razão, o Work Holiday Visa ele tem parcerias diretas com a maioria dos países europeus, mas não só europeus. Tem tipo a Austrália, tem o Reino Unido, que agora não faz parte mais da Europa, da União Europeia, que tem o Reino Unido, e tem alguns outros países também. Acontece que, além desses países, existem algumas ONGs que são regulamentadas a oferecer esse Work Holiday Visa. Você pegou as letrinhas miúdas do programa. Exato. Eu adoro essas letras miúdas. Então, o que aconteceu? Tinha uma ONG e uma dessas ONGs era a Go International. Na época, hoje, eles não são mais habilitados para oferecer para o Brasil. Então, até então, na época, eles ainda não eram habilitados a oferecer para o Brasil. Hoje, eu acho que do Work Holiday Visa... Enfim, não sei porque eles estão mudando tipo direto, mas enfim, voltando ao assunto. Daí eu mandei uma mensagem diretamente para a Go International, eu mandei em inglês, tipo tudo, falando que eu estava interessado. Eles me responderam falando que tinha uma oportunidade. No exato momento eu falei assim, ok, eu tenho interesse, quanto fica? Já me mandaram um invoice, eu já paguei. E, enfim, honraram com o meu Work Holiday Visa. Não, legal, mas você que pagou por isso, né? Assim, você contactou eles tinham interesse mútuo e você pagou por... Eu não sei como que funciona, por isso que eu tô curioso, eu não sabia que você pagaria, né? Porque, por exemplo, a gente chamou aqueles, né? Que ele é desenvolvedor e pela empresa, que ele falou que é a Van Hack, ele paga um FII, mas a empresa ajuda ele a alocar, né? A empresa procura vagas para ele, né? Dá todo um aparato para ele, mas eu acho que o seu é diferente, foi diferente, não é bem assim, né? No meu, basicamente, eu paguei só pelo Work Holiday Visa. Para eles paguei emitirem. Direto pra Go. Para eles te ajudarem. Paguei direto para a Go International. Isso, que é, no caso, para eles me ajudarem a me alocarem, toda a parte de treinamento, enfim. E era um programa fechado. Então, era um visto de trabalho que eu tinha por um ano, um visto aberto, o Work Holiday Visa. Eu vi que, pelo site do governo que eles eram regulamentados a fazer isso. Eu entrei no site oficial deles, eu falei diretamente com o consultor deles. Então, assim, todo o meu processo foi nos termos oficiais. Tipo assim, eu jamais paguei um invoice de algo que eu li na internet. Entendi. Não, legal, é bom saber, assim, que tem essa exceção, não sei se você falou, não sabe, hoje não tem mais, né? Interessante saber, porque até onde eu sabia, realmente não tinha, que legal. Bom você ter conseguido. Eu vou colocar ainda uma coisa do futuro ainda, enfim, mas, ok. Só meio que encurtando para chegar numa segunda parte, durante o visto de trabalho durante um ano, eu cheguei inicialmente como visitante, fiquei como visitante, esperei conseguir um emprego para que no momento que eu conseguisse um emprego eu voltasse, fizesse flagpole e trocasse meu status para pegar esse visto de trabalho, certo? Mas uma coisa interessante que eu gostaria de falar, e é uma coisa que eu geralmente falo para todo mundo, é que dentro do site oficial do governo do Canadá, existem algumas opções que às vezes a gente não explora tanto.
Por que eu estou dizendo isso? Quando foi em junho do ano passado, eu estava com problema de visto por causa que meu Work Holiday Visa tinha vencido. A minha empresa ela não tinha feito a LMIA para mim, então tipo, eu não tinha como estender pelo Work Holiday Visa. Neste momento, a Go International já não tinha mais opções para o Brasil, o governo já não tinha, eles não tinham mais autorizado eles a atuar com o Brasil mais. E daí o que eu fiz? Sabendo que eu tinha esse IEC, que é International, enfim, é um programa que para pessoas abaixo de 31 anos, eu fui ver o que tinha de opções para o Brasil. E nisso tinha o Work Holiday Visa, era um de visto aberto, mas tinha o Young Professionals, que é outro programa aqui com visto de trabalho para as pessoas virem que não exige a LMIA. Caramba, ele é bem informado. Eu acho que você deveria ser mais uma profissão para você tentar, consultor de imigração. Porque, eu ajudo quem precisar, mas não quero. Nossa, você tá falando profissão. Eu não tenho profissão suficiente. Não, eu não tinha a menor ideia disso que você tá falando agora. Eu tô impressionado. Você sabe disso? Não. E foi uma coisa bem interessante, porque o que acontece? No momento que eu não tinha mais Work Permit, a minha empresa até queria fazer o LMIA para mim, só que o LMIA demora muito, enfim, tinha todo um processo burocrático para. Eu vim para a LMIA, eu conheço bem, assim, eu tô bem. Esse eu posso falar com propriedade. Você está bem por dentro dele? Eu não sei, eu nunca tive um LMIA, então. Eu sei bem complicadinho que é. Mas legal, beleza. Então, continua, desculpa te cortar. Não, daí o que acontece? Eu fui pelo Young Professionals e eu vi que pelo Young Professionals tinha algumas instituições que poderiam oferecer esse visto para o Brasil. Dentre elas tem a Universidade acho que é a Universidade de British Columbia, eles podem. Tinha a Isaac, que é uma das opções que eles oferecem. Sim. E, se eu não me engano, tinha outras, mas agora eu teria que ver no site. E daí, nesse momento, o que eu fiz? Eu entrei em contato com a Isaac do Brasil, eu entrei em contato com a Isaac aqui do Canadá, falei assim, olha, apertem suas mãos, olha aqui a minha empresa, então, ela quer contratar vocês para conseguir um visto de trabalho. Eles fizeram um acordo bilateral, um acordo com a Isaac e com a minha empresa, para que a gente conseguisse gerar um visto de trabalho, para que eu fosse selecionado pela Isaac e pegasse um visto de trabalho. Calma aí, essa empresa, só para colocar, a empresa que você já iria trabalhar nela? Que eu já estava trabalhando. Já estava trabalhando aqui no Brasil? Não, aqui no Canadá. Aqui no Canadá. Tá, é que a gente tem que chegar, como que ele conseguiu com essa posição já? Com o Holiday Visa, que você pulou um pouquinho. A gente tem que chegar... Vai, mas continua, termina, e depois a gente volta um pouquinho, só para ver... Desculpa, eu já estava trabalhando para uma empresa aqui no Canadá, pelo Work Holiday Visa, e meu visto estava acabando e eu teria que parar de trabalhar para essa empresa. Não, legal. Isso é legal falar também, mas é porque o pessoal que está assistindo, um dos grandes desafios é conseguir já a posição, o primeiro emprego na área, entendeu? Então vamos, guarda essa aí, é importante também. Segura, conta um pouquinho pra gente. Beleza, você pegou o Work Holiday Visa lá, aí você veio para cá. Como que foi sua busca de emprego? Como que foi suas estratégias iniciais? Como que você fez para se alocar? Ok. Quando eu cheguei inicialmente do Brasil, sem conhecer absolutamente ninguém, eu tive um grande trabalho para minha alocação aqui. Eu fiquei 4 meses como visto de turista, trabalhando remoto para o Brasil, ainda para a empresa que eu trabalhava lá, meio que gastando tudo, mais 4 meses procurando emprego aqui sem nenhum sucesso. Mas você tinha um Holiday Visa já? Por que você estava com visto de turista? Eu tinha. Eu estava com visto de turista porque o Holiday Visa ele tem um período de 1 ano. E eu não queria desperdiçar esse período de 1 ano Você pode escolher quando ele começa a valer, então. Na verdade, quando você entra no país, você fala, tipo, você está vindo a que sentido? E eu falei que eu estava vindo a turismo. Entendi. Você fez isso para salvar, porque se você entrasse com o Holiday Visa, o taxímetro começa a contar já, né? Exatamente. E eu queria pegar esse 1 ano exatamente do Work Holiday Visa para eu qualificar para o CIC,
Então, aí você foi na hora que você conseguiu. Você fez o flag pull para mudar de status, né? Para você poder pegar o... Entendi. Esse cara manja, cara. Eu tô impressionado. Esse cara é bem... A gente pensa, assim, a gente tá ali, tipo, sempre esquematizando todos os momentos da nossa vida. Caramba. A gente fala, né? Não pode ter só o plano A e o B, né? Tem que ter o plano A, B, C, D, E. Nossa, mas assim... Foi exatamente... Olha, eu falo pra você, Pedro, a gente já fez, sei lá, 33 podcasts com você. Acho que o caminho, assim, talvez mais estratégico, né, dele, né, que ele viu várias possibilidades, ele foi costurando, dele tá tudo bem. Não foi fácil também, né, mas ele foi vendo as brechas ali, né, cara, e entrando na cara. Ah, não pode? Por que não? Cara, legal o jeito que ele arquitetou tudo, né? Muito bom, mas beleza. Mais uma vez no final, desse momento que eu, tipo, perdi, eu não tinha mais visto aqui do visto de trabalho, eu entrei com o processo da Isaac para pegar com um visto de trabalho, só que ele não saiu, na verdade. Ele demorou, tipo, acho que 4 meses para sair, e como ele me dava implied status, tipo, eu não poderia continuar eu tive que tomar uma outra medida, que foi a imigração aqui por PC. Que é onde eu vim para cá. Mas enfim, isso aí eu posso contar. Não, vamos na ordem, vamos lá. A gente vai chegar que é interessante também. Seus caminhos são bem tortuosos, mas é bem legal. Vamos lá. Você ficou 4 meses para achar. Como que você achou a sua primeira oportunidade de emprego aqui? Certo. Então, desses 4 meses que eu fiquei aqui como visitante, eu comecei a preparar meu currículo. Uma coisa que eu falo, tipo, para quem está chegando aqui no Canadá, inicialmente, preste muita atenção no seu currículo e principalmente quais fontes de informação qual fonte de informação você vai consumir. Eu ouvi muita coisa sobre, seu currículo precisa ter isso, seu currículo precisa ter aquilo, coisa. E várias vezes eu via que as informações se confrontavam, sabe? E eu ficava assim, tipo, não tá legal. Eu tô ouvindo muita coisa de vários lados e não tá se encaixando. Até que eu conheci uma brasileira, Débora Azevedo, inclusive o nome dela. É a minha orientadora de carreira. Essa é a orientadora de carreira. Ela, inclusive, ela é sensacional. Inclusive, ela já foi no podcast aqui, episódio 4 pra galera. Que legal. Ela é muito boa. Muito boa. Depois você assiste, você vai gostar. Débora Azevedo, nessa época, ela faz um trabalho gratuito, né? Que era o... Esqueci como que era o nome. Eu trabalhava no Canadá... Não é trabalhar no Canadá da Cibele. Enfim. Legal, cara, que bom. Você recebeu a melhor orientação possível, né? Eu sei. Quando ela começou a me falar, eu falei assim, você é muito acertada. Ela não me falou de que ela trabalhava, não falou nada do background dela. Mas, assim, no momento que ela começou a me dar as informações, eu falei, você é muito assertiva. Tipo, tudo que você está falando faz muito sentido. E daí, no fim, ela foi falando, tipo, sobre o background dela. Eu falei assim, tá aí, né? Tipo, só pancada, né, cara? Toda vez que eu falo com a Débora, eu só devo pancada na cabeça. Então, eu levo meus mentis também, uma fase da minha mentoria, eu levo pra conversar com ela, assim, depois que eu coloco tudo, eu falei, cara, você gostou do currículo, gostou? Eu falei, eu também gostei, mas a gente vai levar pra ela, a gente vai apoiar nós dois, cara, vamos lá. Mas é bom, né, porque ela tem uma visão, é muito mais experiência, né, ela trabalha com isso, não tem como comparar com a gente que entende, mas nós não somos profissionais, a gente não vive disso, né, então é outra coisa, exato, né? Então é muito bom. Que legal, cara. Fico feliz aí de a Débora ter te ajudado também. A gente ter essa coisa em comum também. E aí, beleza, é uma coisa Débora... que eu falo, tipo assim, montar seu currículo, montar sua profissão aqui no Canadá não é simplesmente você escrever seu LinkedIn de uma forma bonita ou você colocar suas experiências de uma forma legal. Você tem toda, tipo, uma carreira, não uma carreira, mas tem todo um mercado por trás sobre, tipo, como elaborar isso, como apresentar as informações de uma forma que você vai, tipo, passando as etapas. Então, é bem complexo isso, sabe? Tipo, eu dou graças a Deus até hoje que eu encontrei ela, que ela me ajudou. Foi, tipo assim, sensacional. Beleza. Não, aí ela preparou teu LinkedIn com você, arrumou teu resumê e você já aplicou para posições de IT? Como que foi essa sua primeira posição? Exato. Eu ajeitei minha carreira, tipo, no Brasil, coloquei, tipo, tudo focado na parte de engenharia de dados e comecei a aplicar e nesse momento eu comecei a ter um pouco mais de retorno sobre as minhas aplicações. Só que o meu primeiro emprego aqui no Brasil mesmo foi através desses grupos. Tem um grupo no WhatsApp, Tech Toronto, que
publicaram uma vaga lá, eu cheguei, tipo, no WhatsApp do cara e do Amaury, e simplesmente falei assim, olha, tô aqui novo, tal, quero entrar no mercado de trabalho, e ele foi e me indicou para a empresa que ele trabalha. E nessa indicação eu consegui, tipo, meu primeiro emprego. Na área mesmo ou era outra área? Aqui no Canadá? Na área mesmo. Aqui no Canadá, na área de engenharia de dados, era uma empresa de consultoria, tipo, era uma vaga júnior ainda, tipo, que consultoria, tipo, inclusive para quem vem na área de TI, para a área de TI, consultoria são empresas muito boas por causa que eles estão dispostos, na maioria das vezes, algumas vezes, na verdade, eles são dispostos a pegar uma pessoa sem background, sem experiência canadense, que eles consideram muito valiosa, e começar a te capacitar, começar a te ensinar, começar a te dar a experiência que você precisa. Então, foi uma oportunidade muito boa, eu aprendi muito com eles realmente pegaram na minha mão e falaram assim, vamos aqui que nós vamos desenhar juntos. Foi através do networking, né? Mais uma vez provando, né, que o networking é sempre a melhor ferramenta. Mas você, beleza, você era formado em ciência da computação, mas você já tinha essa experiência antes como engenheiro de dados ou a experiência surgiu, você se candidatou? Como que foi isso? Eu tinha dentro desses trabalhos que eu fiz, tanto na prefeitura quanto nas empresas privadas, em alguns projetos, eu tive que trabalhar com transformação de dados, eu tive que trabalhar com essa parte de engenharia de dados. E foi baseado nisso que através do currículo, eu comecei a contar sobre os projetos que eu fiz na engenharia de dados e assim, eles me deram uma oportunidade de falar assim, ok, você já tem um background na parte de dados, então... Você direcionou sua experiência para a parte de dados, né? Provavelmente a Débora deve ter orientado, olha, você quer trabalhar com dados, deixa no seu resumê, e isso é importante a gente frisar, pessoal que está assistindo, exato, que várias vezes a galera não entende. Eu gosto de falar isso, por exemplo, eu trabalhei com estratégia, finanças, processo, um monte de coisa. Só que quando eu vou aplicar para uma vaga que é gerência de projeto, eu vou falar dos projetos, entendeu? Eu não vou falar de outras coisas que, embora eu tenha experiência, não estão me ajudando naquilo. Se eles estão procurando um gerente de projeto especializado em implementação de ERP, para que eu vou colocar lá que eu implementei a área de estratégia numa empresa que eu trabalhei? Eles não querem saber disso, cara. Eu falo, legal, que daí? Exato. Não é isso que eu quero. E esse é um parto, cara. Eu gosto de frisar, porque a gente tem essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade, o Maurício tem com o nosso mentis. Eles querem colocar a vida inteira, eles querem botar um podcast lá dentro do resumê deles, cara. E não é isso, tem que colocar o que a vaga precisa. E a gente passou por isso, né? Eu fiz isso, o Maurício fez isso, a gente errou também. E era difícil, a Débora chama isso, cara, com certeza você teve a orientação dela, ela chama isso de parto, você tem que ter esse parto. E para mim, eu lembro da conversa com ela falou, Rodrigo, eu sou PhD, eu tenho 12 livros lançados. Para que eu vou pôr isso no meu currículo se eu não estiver aplicando para uma posição da universidade? Isso me ajuda em quê? Em nada. Ela falou, Rodrigo, isso é a minha maior vaidade. Quando ela falou isso, eu falei, cara, se uma PhD está tirando 12 livros, quem sou eu para tirar 3, 4 experiências ali que não tem nada a ver? Entendeu? Eu achei livros publicados, né? Tipo assim, não são artigos, são livros. Exatamente, entendeu? Então, mas é difícil, cara. Por mais que a gente bata, cara, a gente bate nisso, as pessoas ainda têm dificuldade de colocar um resumo voltado para atividade em vez de resultado, entendeu? É difícil que fazer. Que nem a Débora define bem, é um parto, cara. Você tem que passar por isso e tem que entender que você está fazendo coisa errada. Eu falava que era cortar um membro, né? Parece que você estava cortando um braço, uma perna sua. E é engraçado porque, assim, depois que você entra no mercado de trabalho, você entende que, tipo, faz muito sentido. Sabe? Tipo assim, não é você também... No Brasil, parece que se você tiver um ano vago, parece que, nossa, você ficou desempregado e vai pesar de uma forma negativa para você no Brasil. Não sei também se isso é verdade, mas aqui pelo que eu senti, ainda que você tenha um ano vago, eles entendem que talvez você estava fazendo outra coisa. Sabe? Tipo, que só não faz referência à sua vaga. Então, eu, pelo menos, pelo que eu senti, foi que eles dão menos valor, assim, tipo, quando você tem, tipo... Não é que eles dão menos valor, eles não ligam tanto quando você tem um ano vago e eles
de certa forma, até compreendem que você tem outras experiências além do que a vaga está pedindo, mas que aquele currículo que você está mandando para aquela vaga é orientado àquela vaga. Eles já têm essa consciência, o pessoal de RH aqui. Não, foi pelo menos o que eu senti. Não, é verdade, não é verdade. É claro, assim, um ano, ok, né? Mesmo porque tem várias pessoas, por exemplo, quando eu fiz meu MBA, eu fiquei um ano fora do mercado, porque um ano só de full time estudando, não tem o que fazer. Entendeu? E claro que você também não pode ficar 3 anos, aí é demais, mas um ano e meio ali. A Débora sempre fala, você tem formas do seu currículo de explicar esses gaps. Explica, né? E aí até a diferença, né? Aqui no Brasil a gente chama de currículo, né? Currículo vitae, né? E aqui é um resumê, né? É um resumo da sua vida profissional, é vamos dizer assim, um portfólio para você se vender para aquela vaga, né? Isso que o Maurício falou parece uma coisa simples, cara. Que não, é porque em inglês é resumê, em português é CV. Cara, não. O currículo vitae é muito diferente do resumê. O resumê é isso, é um resumo. É isso. É o que o nome diz, cara. Entendeu? Você tem que botar um resumo ali da sua carreira e da melhor forma possível e acabou. Mas beleza, como que foi? Quanto tempo você ficou nessa empresa aí, Pedro? Essa primeira consultoria aí como engenheiro de dados júnior? Então, nessa primeira empresa foi um contrato de 3 meses, só que durante o Covid, e nesses 3 meses eles meio que deixaram entender que eram 3 meses de experiência, mas depois esse contrato se transformaria numa posição full-time, o que não aconteceu. Durante eu trabalhei 3 meses por eles, fiquei aprendendo muito e tudo mais. No final dos 3 meses, infelizmente, o Covid ainda era uma realidade, a economia não tinha se recuperado e eles não conseguiram me segurar nessa empresa depois dos 3 meses. E, novamente, eu voltei lá para a Estaca Zero, mais 4 meses procurando um outro emprego. Caramba, mas aí já com o cronômetro rolando, né? Porque você já tinha usado já o Work Holiday Visa, né? Exato. Daí agora o taxímetro tava rodando ali, tava ali, nem o taxímetro eu penso no melhor. Às vezes batia, às vezes eu ficava preocupado. Eu ficava pensando, poxa, se eu ficar 2, 3 meses, talvez eu consiga pegar um implied status, de algum outro visto de trabalho e completar meu ano, mas assim, a corda estava no pescoço. E me preocupou bastante esse período, não vou mentir, fiquei muito estressado. Só que, enfim, continuando, né? A vida tá aí para quem sabe lutar, né? Então, daí eu comecei, novamente, agora com esses 3 meses de experiência, comecei a aplicar para outras empresas e tudo mais, procurando emprego, e fiquei, mais 4 meses parado, procurando emprego. Até que, isso é até bizarro, procurando vaga de engenheiro de dados no LinkedIn, juro para você, na última página tinha um post que não tinha foto da empresa, só tinha uma breve descrição do que era a empresa, a descrição a job description era muito curta, assim, tudo para ser fake, sabe? Uhum. Tinha tudo, tinha todas as red flags de uma oportunidade falsa. Só que eu apliquei, eu falei assim, sei lá, vamos lá, né? E eu estou nessa empresa até hoje. Mas enfim, eu apliquei para essa vaga, daí eles entraram em contato, era uma startup, a Moca, era uma startup, tinha 60 funcionários, como eles não tinham um RH muito estruturado, o processo seletivo deles, eles mesmo que faziam, enfim. E não era em Ontário, essa já era essa empresa de BC? Não, essa é uma empresa de Montreal. Eu vou chegar lá. Já pulei essa, vou voltar. Aí você mudou para Montreal também? De Montreal, que é a Moca. E daí apliquei, fui chamado, era o único engenheiro de dados da empresa inteira, daí não tinha ninguém para me auxiliar, só que eu falei assim, vamos lá, bate no peito e vamos embora. Brasileiro, né? Vai na raça, né, cara? É aquele negócio, se você não se arrisca, né, você precisa se arriscar, você precisa assumir a responsabilidade, sair da sua zona de conforto, claro, né, você não vai
estragar algo, né? Mas você precisa tomar algo. Claro, por exemplo, no caso, você não vai pegar um projeto de engenharia, sendo que você não pode ser engenheiro aqui no Canadá, né? Não é uma coisa louca. É uma coisa, assim, que é difícil, é um desafio, mas é dentro das suas habilidades. É possível de ser atingido ou não, né? Não é uma coisa inatingível, né? Falar, não, vai construir uma ponte aí, né? Não é essa pegada. Não era algo que eu não sabia fazer, era algo que eu nunca tinha feito. Então, assim, é diferente. Então, assumi essa responsabilidade, comecei nessa empresa, eles sabiam que eu era o único engenheiro de dados, eles tinham ciência de que eu tinha pouca experiência aqui no Canadá, e eles tinham ciência de toda a minha experiência no Brasil. Só que em todo momento eles me deram suporte. Então, eles falaram assim, Pedro, a gente sabe que não tem outro engenheiro de dados aqui, a gente sabe que não tem ninguém para te capacitar, principalmente de todo o sistema legado que já existia. O outro engenheiro de dados não estava mais na empresa e, já fazia 3 meses que eles não estavam na empresa. Então, não tinha alguém para, me passar o conhecimento do que estava acontecendo. E eles foram bem sinceros, falaram assim, a gente sabe de toda essa situação e por isso a gente vai, o vice-presidente, que era o meu gestor, ele chegou e falou assim, então, assim, tome seu tempo para você entender, toda a infraestrutura, entenda o que está acontecendo, coisa e tal, e a gente vai te dar um tempo para você se adequar. E assim foi indo, eles me deram as permissões na AWS para que eu conseguisse, me adequar ao ambiente, para conseguisse estudar o ambiente, e assim eu fui entendendo o que se passava, o que estava acontecendo. Enfim. Você precisou tirar a certificação? Eles te pediram certificações? Ou você foi estudando, tirando? Como que foi? Então, nos 3 meses que eu fiquei na outra empresa, eles pediram para eu tirar a certificação de Cloud Practitioner, da AWS. E eu tirei durante a empresa que eu estava antigamente. Então, eu já tinha certificação na AWS. Legal. Tem que ser, né? A certificação na área de TI, cara, assim, a gente pergunta, mas, assim, tá ligado, não tem como, né, cara? Todo mundo que vem aqui, a gente também, né? Não tem que fazer, a gente é super certificado, porque Canadá é a sopa de letrinha, né, cara? Quanto mais letrinha você bota do lado do teu nome ali, mais eles vão gostar. Exato. Mas beleza, aí você foi lá, continua. Só fazendo um gancho, é muito interessante que você trouxe a parte da certificação, que é uma coisa que eu acho que ajudou muito na minha carreira, sabe? Quando você não tem a experiência canadense, toda a sua experiência do Brasil, que de certa forma, se não for numa empresa notória, do Brasil, acaba não valendo de nada que... Quando você não tem muito em termos de base para mostrar para o seu empregador que você é capaz daquela certa área, a certificação, para mim, eu acho que foi exercer um papel crucial, sabe? Que, de certa forma, eu não tinha o embasamento que eles precisavam, nas empresas notórias, no Canadá, ou enfim, qualquer coisa, ou universidade reconhecida, mas como eu tinha uma certificação, eles tinham em que confiar que eu seria capaz de realizar o serviço. Então, uma coisa que eu sempre aconselho para as pessoas que estão vindo para cá, principalmente na área de TI, não tem muito como provar isso, coisa e tal. Um bom caminho vai em certificações, veja algumas certificações que vai agregar valor e faça isso, sabe? Apesar de prova não provar nada, dá ao empregador uma certa segurança no seu conhecimento. Você tem uma instituição que fala para você, né? Que nem eu falo, eu não preciso falar que eu sei gerente de projetos, cara, eu tenho um PMP. O PMP diz por mim. Exato. Entendeu? Não preciso falar. Exato. Que eu sei. Tá aprovado. Entendeu? Exato. Então, bem por aí. Mas beleza. Aí você estava nessa empresa de Montreal. Continua falando um pouquinho. Ó. Você chegou aí para Montreal ou não? Não. Eles queriam que eu fosse para Montreal mais que tudo, mas eu não gostei de Montreal. Enfim, a empresa de Montreal era para eu ir para Montreal. Só que acabou, eu acabei ficando todo o meu período em Toronto, como o serviço era remoto, chegou um tempo que eles deixaram remoto mesmo, enfim, nem pediram mais para eu ir para Montreal. Daí o que aconteceu? Vamos lá. Quando foi chegando em meados de junho, onde meu visto de trabalho se encerra,
a empresa de Montreal foi comprada por uma empresa aqui em Vancouver. Isso, calma aí, vamos contextualizar. Era 2020 ou 2021 isso? 2021. 21 já, tá. 2021, vai lá. Cheguei em fevereiro, 4 meses parados. Fevereiro, março, abril, maio, junho. Junho eu fui conseguir o primeiro emprego, fiquei junho, agosto, setembro, estava na rua de novo. Daí setembro, outubro, novembro, dezembro, eu fiquei procurando emprego. Janeiro de 2021 foi quando... 4 de janeiro de 2021 foi quando eu entrei na Moca. Entendi. Daí, de janeiro de 2021 na Moca até junho, estava lá tranquilo, só que eu acho que em meados de junho ou um pouco antes, eu não sei exatamente, a empresa tinha finalizado o processo de aquisição, ela foi adquirida por uma empresa aqui de Vancouver. E daí, o que aconteceu? Lembra que eu estava falando sobre o processo da Isaac, certo? Lembro. Só que a gente chegou a fazer todo o processo da Isaac, só que o meu visto de trabalho estava para vencer. O processo da Isaac, como ele é um processo de fora do Canadá, ele não garante um implied status. Então, tipo, vencendo o meu visto, eu teria que parar de trabalhar. E estava, tipo, demorando muito. Já fazia, tipo, 2 meses que eu tinha aplicado para esse visto e ainda eles não tinham nenhuma resposta e meu visto estava acabando. Quando isso aconteceu e eu fiquei sabendo que a empresa de Montreal tinha sido comprada pela empresa de Vancouver, eu comecei a ver quais eram os processos de imigrações que eu poderia participar e eu comecei a ver os processos de imigração aqui de BC. No processo de migração daqui de BC, no Tech Draw, Tech Pilot, é o BC PNP Tech, Ok. que eles falam. Eu vi que eu cumpria todos os requisitos, contudo, eu precisava ser contratado por uma empresa daqui de BC. E daí, nesse momento, eu falei assim, interessante. Então, eu cheguei e falei com o meu gestor, eu falei assim, olha, eu sei que a gente está pela Isaac, o governo está demorando muito para dar essa resposta, eu não tenho implied status, eu vou ficar sem visto, a LMIA já virou, tipo, fora de cogitação, porque até a gente entrou com o processo de LMIA para o permit já ia ficar, tipo, muito em cima também. Eu falei para ele, faz o seguinte, ao invés de vocês começarem o processo de LMIA agora, ou a gente esperar mais da Isaac, me desliga da empresa daqui de Montreal e faça ser contratado pela empresa lá de Vancouver, de BC, que daí eu vou ter a job offer de lá, com todos os requisitos que eu já tinha, e eu entro com o processo de imigração direto, eu não preciso nem mais procurar por... porque o stream é pro PR já, né? Já é pro PR. O streaming já é pro PR. Na verdade, esse streaming era de nomeação pelo Express Entry. Sim. Você recebe da província, mas aí 600 pontos já migrou, Tá resolvido. Passou, você destrói a pontuação, né? Daí nisso, meu gestor ele só falou assim, tá, então quer dizer que se você for contratado pela empresa de lá, tipo, sem nada, só de você ter uma job offer de lá, você já consegue entrar no seu processo de migração? Eu falei, E ele falou assim, então tá bom, então espera que eu acho que até semana que vem você vai receber uma ligação deles. Um ponto aí, desculpa te paralisar, mas isso é muito importante, porque as pessoas não sabem também, o canadense não entende nada sobre o processo migratório, tipo, zero. Canadense não sabe o que é o Work Permit canadense, não sabe o que é PR canadense, não sabe o que é Express Entry canadense, sabe o que é isso. Nada disso que a gente está conversando, eles não têm a menor ideia. É engraçado você falar isso porque eles não sabem. Eu converso isso com o pessoal lá da empresa, nenhuma ideia. É fácil ver. Você sabe sobre o processo migratório brasileiro? Eu não sei, eu não tenho a menor ideia. É a mesma coisa, entendeu? Existe aquele. A gente sabe que a gente teve que passar por isso, todo mundo sabe, mas eles não têm a menor ideia. Entendeu? Então eles precisam desse suporte de alguém. Então quando você fala, só isso que você precisa, poxa, legal, entendeu? Porque eles não sabem. A minha empresa, eu tive que orientar ela também como que ia fazer a parte do LMI. Ela não tinha a menor ideia como que fazia. Mas continua, vai lá, beleza. Aí você falou que ele recebeu uma ligação lá de BC. O seu chefe falou para você. Exato. Daí a gente começou a fazer todo
A gente não, eu, né, comecei a fazer todo o estudo para ver, tipo, o que precisava de documentação, como eram os procedimentos, o que eu precisava pagar, o que eu precisava comprovar, enfim, todo o processo. E nisso, a empresa de Vancouver, o pessoal de RH já era uma empresa um pouco mais estruturada, tipo, tem o quê, 400, 600 funcionários. O pessoal de RH conversou comigo, falou assim: ok, Pedro, a gente vai te contratar, a gente vai dar toda a documentação que você precisa. Só que eles já um pouco mais de conhecimento sobre o BCPNP, eles falaram: só que você vai estar entrando em streaming provincial. Você está disposto a sair de Toronto e mudar para Vancouver, tipo, e vir morar aqui, por causa que esse streaming, ele exige que você tenha a intenção de morar na província. Então, você tem que vir para cá, você tem que passar um tempo aqui. Desculpa. Daí, eu falei assim, não, tudo bem, eu posso mudar para Vancouver, eu posso fazer minha vida aí. Eu estava em Toronto também, pensa. Porque eu era isso, era passagem pro Brasil também, né? São duas opções. Isso é Brasil. Eu falei, acho que Vancouver, hein? Fala, pô, Vancouver não peita aqui, opa. Claro, você não tinha muita opção, né? Na verdade, eu até tinha a opção, por exemplo, assim, eu voltaria para o Brasil, esperava meu visto da Isaac sair e daí retornaria. Só que daí também... daí você pegaria o vínculo com a empresa, você deixaria eles na mão, tipo, alguns meses sem ninguém, entendeu? Eu tenho amigos, cara, que estão nessa do LMA aí desde 2020, cara. 2019. Foi quase 3 anos pela pandemia, tudo encavalou. Por que eles perderam? Porque eles foram pro Brasil. Justamente nessa tua pegada aí. Eles foram pro Brasil e quem tá no Brasil, meu amigão, eles estão dando preferência para quem tá aqui dentro. Entendeu? Então eles. Cara, eles estão lá, vai fazer 3 anos, assim, já praticamente desistiram, né, cara? Entendeu? Eles não querem quem tá fora. Então a chance de você, no meio da pandemia, se você ir pro Brasil para pegar nessa. Você tomou a melhor decisão da sua vida, cara. A melhor decisão disparada. Na verdade, o que viesse aí dentro do Canadá, eu tava aceitando, né? Tava vendo as possibilidades e tava indo. E daí foi isso. Eles fizeram todo o meu processo, eles fizeram a job offer, daí acabou que precisava de alguns outros documentos, mas nada que não era, tipo, padrão de uma contratação. Então, tipo, eles só precisavam... Eles precisavam só passar para mim alguns documentos que eles normalmente fariam, e eu tive que anexar no portal. E daí, a partir do momento que eu apliquei para o BCPNP, eles já me deram uma carta de carta suporte para aplicação para o Work Permit, enquanto eu esperava meu PR. Daí, com essa carta suporte, eu já fiz uma outra aplicação para o Work Permit. E essa aplicação, ela me dava direito a Implied Status, daí, tipo, pelo menos eu estava trabalhando no Implied, né? Esse Implied Status, a galera que não sabe, ele é uma autorização que ele mantém o status que ele já tinha, mesmo com o visto, vamos chamar, vencido, até sair o status novo. Bem resumidamente, de novo. Nós 3 aqui não entendemos, não somos profissionais de imigração, a gente sabe do que a gente passou. Pedro é quase um, né? O Pedro, assim, eu desconfio que ele é. O Pedro... Porque é impressionante o conhecimento que ele tem. Ele teve que estudar muito, né? Eu só tive muita coisa no pescoço. Foi no sufoco, né? Teve que aprender na marra, né? Vai, cara, vai. Exato. Entendeu? Não, bem legal. Então é isso. Então ele conseguiu um status que não daria para ele o Work Holiday, né? Que é justamente manter o status que ele já tinha antes até sair uma resposta do outro que seja a aplicação para permanência definitiva aí. Não, show de bola. Aí você foi para Vancouver, vamos voltar aí para as datas. Que mês que foi isso? Já 2022? Não? Foi em junho. Daí o que acontece? Em junho, julho, eu sei que ficou uns 4 meses também, tipo, parado minha aplicação desse outro visto que eu tava pelo PR. Foi junho, julho, agosto, setembro, outubro. Eu acho que eu vim início de novembro, foi a primeira vez que eu vim tipo, para mudar para Vancouver. E você foi direto? Você já veio para mudar ou você ficou indo e voltando? Como que foi? Então, o que acontece? Em setembro, eu vim e passei um mês aqui, porque
como em junho tinha expirado o meu visto e eu estava um pouco preocupado sobre o que ia acontecer, eu acabei lendo e sendo informado que eu não precisava ter entrado pelo site do governo. Como eu estava fazendo um work permit pelo PR, eu poderia ir numa fronteira daqui de BC e que eles iam emitir na hora meu work permit. Ah, que legal. Legal. É tipo assim, você faz o flagpole, mas quando você volta, ao invés de você já ter tipo algum visto aprovado e tudo mais, você entra com a documentação e na documentação eles já analisam na hora e já emite para você o work permit na hora. Nossa, então você poupou um tempão aí, né? Eu teria poupado um tempão. Mas o que acontece? Só que em setembro, quando eu fui fazer isso, a minha job offer já estava linkada a uma aplicação online. E daí eles não conseguiram processar direto na fronteira. Você tinha que ter feito isso antes de fazer online, você não podia ter feito as duas. Exato. Né? Mas também, exato, eu deveria nem ter entrado online, já deveria ter vindo para cá e já feito diretamente na fronteira. Mas isso é uma coisa que eu falo, as informações não estão claras. Eu tenho um amigo meu que é a mesma coisa, com consultoria, já com PR aprovado, tem que sair, não sei o que, essas coisas nunca estão assim. Você descobriu errando, né? Descobri errando, eu descobri muita coisa tipo nos grupos do Facebook. Claro que não é uma informação pura que eu pego no site do Facebook, numa rede social que eu vou tipo ir atrás, mas eu sempre tenho o seguinte pensamento que onde há fumaça há fogo. Então, se eu vejo uma fumaça, eu procuro fogo. Confirma, né, para ver se aquilo é verdade ou não, né? Tem que sempre checar, testar. Exato. Beleza, aí o que aconteceu? Você não conseguiu, você foi lá na fronteira, tentou fazer isso, falou, cara, você já aplicou online, sinto muito, não vai rolar, e aí? Exato, não consegui. Daí em setembro eu falei assim, bom, eu tava em Toronto bem estabelecido e tudo mais, tipo, já tinha minha casa, já tinha tudo. E daí eu não queria vir para Vancouver, tipo, ter que procurar um apartamento, ter que, tipo, me estabilizar tudo de novo, sem antes ter o work permit daqui, tipo, até então, tipo, eu tava com implied status. Então, imagina, se eles recusarem minha aplicação, é Brasil. Passagem de volta. Então, passagem de volta, tchau. Isso era o meu maior medo quando eu tinha Alemanha, cara. É o medo de ter que voltar pro Brasil, cara. Isso é o fantasma, né? Que graças a Deus isso já bateu esse fantasma aí. Mas era o maior medo que eu tinha, cara. Não que seja ruim, o Brasil é legal também, mas. Não, é que aquele negócio, você né, tá cara? focando uma carreira aqui. Nada que pra quem, até eu falo, até pra ficar claro, nada com quem ama o Brasil, quer ficar lá, ok, não é meu caso. Eu queria realmente ficar aqui. Então, como meu desejo muito grande era ficar aqui, voltar pro Brasil, sim, era um fantasma, mas quem ama o Brasil quer ficar aí, fica, cara. Não tem problema nenhum. Cada um na sua. O sol brilha pra todo mundo, vai ser feliz onde você quiser, onde você achar que você vai ser feliz, entendeu? Justo. Daí, continuando minha história, daí em setembro eu vim para cá tentar fazer esse flagpole aí, não consegui, mas acabei ficando um mês aqui, porque eu falei assim, eu comecei tipo, a ver a região, falei assim, onde eu poderia morar aqui, coisa e tal, enfim. Foi a primeira vez que eu vim para Vancouver e eu já sabia que eu ia mudar para essa cidade, então eu fui conhecer a cidade propriamente antes de, né, colocar meus pés já... Fazer um test drive, né? Fazer um test drive, isso aí. E daí, quando foi em outubro, eu acho, saiu meus 2 vistos, saiu da Isaac, saiu o do PR, saiu todos os vistos. Eu falei, agora pronto, quem quer visto? E daí eu vim pra cá, mudei início de novembro, só que eu fiquei aqui também só um mês, e em dezembro eu fui pro Brasil, que daí agora eu tava com work permit, eu já tava cansado de implied status aqui, que eu não... Mas calma, só pra ver. Você saiu o PR e o work permit, ou saiu Não. 2 work permits? Saiu os 2 work permits. Ok, entendi. Isso, saiu os 2 work permits, o da Isaac e o work permit que era associado ao PR. Entendi. Que é aquele que... Tá, saquei. E aí, como que faz? Eu fiquei curioso. Como que é? Você aceita os 2? Como que faz isso?
Tá longe. Isso é outra coisa que é importante falar também. A imigração tem um problema seríssimo de processos lá dentro. Isso jamais devia acontecer. E devia olhar o teu nome e falar: o que esse cara aplicou 2 vezes? Beleza, vamos dar um pra ele aqui. Ou beleza, vamos ver o que ele prefere. Vamos ver. Eu já falei isso, imigração canadense, pra vocês o recado. Eu arrumo isso de graça. Só me eu não tenho nem que pagar. Só me dá as uma zona, cara, de graça. Eu sou especialista em processos, entendeu? Eu vou lá e arrumo processo de graça. Porque, cara, é impressionante a zona que é. Entendeu? Eu vou nem falar mais, não, senão os caras vão me bater depois, ficar quieto, né? Mas vai lá, continua. Beleza, você foi pro Brasil. É engraçado que, assim, tipo, o visto pela Isaac era para a Moca, porque, tipo, quando eu fui, ele não tinha, o processo de aquisição não tinha concluído ainda, então, tipo, eu tinha um visto da Isaac para trabalhar na Moca, só que eu já tinha sido desligado da Moca e já tinha ido para a Mogul, que é a companhia daqui de Vancouver. Que comprou a Moca. A Mogul comprou a Moca. Daí, os nomes aqui é tudo parecido, enfim. Daí aquele visto de trabalho pela Isaac para a Moca já não servia mais, daí eu fiquei só com o Work Permit para trabalhar para Mogul. Trabalho fechado, enquanto eu esperava o meu PR. Só que assim, em novembro eu passei um mês aqui e daí eu já fui para o Brasil, porque eram 2 anos que eu já estava aqui no Canadá sem ir para o Brasil, eu estava bem querendo ver minha família, foram 2 anos de Covid aqui, trancado, sem ver minha família e sem conhecer ninguém, porque eu tinha acabado de chegar, 2 semanas depois fechou tudo, então eu precisava ir para o Brasil. Então eu fiquei, tipo, dezembro, janeiro, fevereiro, início de março eu voltei aqui para o Canadá. E daí foi quando eu efetivamente mudei, que eu digo que efetivamente mudei para Vancouver, que foi início de março agora. Mas você trabalhou remoto lá do Brasil para essa empresa? Trabalhando remoto, isso. Legal. Trabalhando remoto. Melhor cenário dos mundos, né? Você ganha dólar, gasta em real. Não, e o melhor é que nesse mês que eu fiquei em novembro aqui em Vancouver, eu fiquei um mês e eu aluguei tipo um apartamento para um mês. Então, durante dezembro, janeiro, fevereiro e março, eu não tinha nada de dívida aqui, nada de despesa aqui no Canadá. Nossa. Então, foi só ganhando dólar, gastando em real. Não, você tá quase nesse. O melhor cenário que eu vejo de pandemia é um amigo meu que trabalha no Google. O salário dele é acima de $300 mil americanos por ano. O Google mandou embora. Ele foi pro Brasil. Ele solteiro. Foi lá, cara. Um hotel top pra ele era dinheiro de kitnet aqui do Canadá. Imagina, tipo, o que você paga num apartamento aqui do Canadá, você paga um apartamento bem legal, tipo, em qualquer cidade do Ele ficava Brasil. em parte hotel, cara, de caríssimas lá, não paga nem fazer cosquinha nele. Pô, muito bom, sensacional. Mas continua, beleza, aí você ficou no Brasil. É o melhor cenário que existe mesmo. Não, isso é perfeito. Mas aí beleza, aí você ficou lá, foi no Brasil, aí você falou que você voltou, né? E realmente, aí você não estava gastando nada, aí você realmente mudou para Vancouver. Isso já em março desse ano, de 2022 já. Isso, eu mudei em março de 2022. Meu PR saiu, eu acho que metade do ano passado. Porque a gente está em 2022. Meses. Não, calma aí. Eu acho que foi... foi abril ou maio que saiu o meu PR? Não, calma aí, então a gente tá com conflito de datas aí. Eu achei que você foi pro Brasil no final de 2020, então? Porque a gente tá em 2022. Não. Eu fui pro Brasil no final de 2021. Fui em dezembro de 2021. E seu PR não tinha saído ainda? Não tinha saído, era só meu work permit para trabalhar na Mogul. Então seu PR saiu em 2022. Saiu alguns meses atrás, 1 ou 2 meses atrás. Beleza. Não, então tudo bem, beleza. Então, daí eu voltei para cá em março. Daí foi quando eu me estabeleci mesmo em Vancouver. E daí logo em seguida saiu o meu PR e nós estamos em junho. E essa é a minha história. Legal. Nossa, sensacional, assim, né? Toda a costura, né, que você teve que fazer, né, cara? E tão pouco tempo e performar também, né? Fala um pouquinho agora, Pedro, pra gente. Beleza, a gente já entendeu sua trajetória, como você chegou aí, né? Também foi trancos e barrancos, né? Como não é fácil pra ninguém, cara. Não foi fácil pra mim. Não foi fácil pro Maurício, entendeu? As pessoas têm que entender isso. Beleza, olha, sua posição, engenheiro de dados em Vancouver, né? Pô,
é difícil, né? A gente sabe. Fala um pouco pra gente como que é o seu dia a dia, o que você faz como engenheiro de dados. Vamos explorar um pouco a sua profissão para ajudar a galera que quer ser engenheiro de dados aí também, ou no Canadá como um todo. Certo. Agora, sim, quando eu falo um pouco sobre a área de dados, eu até peço desculpas se eu falar alguma coisa que não seja condizente com o que o mercado está falando. Mas, na minha cabeça, eu digo que hoje os dados a área de dados ela se divide em 3 grandes áreas, que é a parte de análise de dados, engenharia de dados e ciência de dados. Eu acho que essas seriam as 3 grandes áreas. Claro que nós temos outros cargos que acabam entrando em alguma dessas 3. Mas, enfim. A parte de análise de dados, ela vai entender mais sobre a parte de business. Ele vai entender o que cada dado significa, ele vai estar em contato direto com o cliente, que seria os outros stakeholders dentro da empresa, tipo, sei lá, a parte de marketing quer algum tipo de gráfico, os CEOs querem algum tipo de gráfico, o CEO quer algum tipo de gráfico, enfim. E o analista de dados, ele meio que converte esse requerimento de business, pega a parte de dados que o engenheiro de dados providencia e monta os gráficos. A parte de ciências de dados faz a parte preditiva, faz a parte mais subjetiva de análise, de treinamento de redes. Enquanto a parte de engenharia de dados, que é onde eu estou, ele vê toda a parte da infraestrutura que vai por trás. Suponhamos, se eu tenho um banco de dados de produção, um analista de dados, um cientista de dados, ele não vai consumir direto do nosso banco de dados de produção, até porque ele não vai performar de uma forma correta para eles, e quando eles começarem a fazer suas análises, eles podem acabar prejudicando a performance para o nosso consumidor, para o nosso cliente. Então, toda essa parte de trabalhar em performance para o que o analista de dados e o que o cientista de dados vai consumir, toda a parte de transformação de dados para, suponhamos, analisar os tipos de dados que eu estou trabalhando no meu banco de dados de produção e os tipos de dados que eles estão precisando do analista de dados ou cientista de dados. Onde eu vou salvar esses dados, como está meu data warehouse performando. Toda essa parte, que é a parte de infraestrutura por trás dos dados, cai sobre o engenheiro de dados. Então, hoje o meu dia a dia como eu sou o único engenheiro de dados da Moka, então eu meio que faço toda essa parte para a Moka. Então, vamos lá, eu cuido da parte do data warehouse, tipo, eu vejo toda a infraestrutura de como que estão as colunas, como que o banco de dados está em questão de capacidade, em performance, se ele tá tipo, se tem alguns certos picos de horários que ele tá tendo problema de performance, como eu posso distribuir como eu posso distribuir a carga de trabalho dele durante todo o período do meu dia, para que ele não fique carregado. Se por um acaso eu estou fazendo algum procedimento que está gastando um pouco mais na AWS, enfim, essa é a parte do meu data warehouse que eu tenho que tomar cuidado, que eu tenho que prestar atenção. Também eu preciso fazer toda a parte de ETL, que é Extract, Transform and Load. Eu extrair de um banco de dados ou de qualquer source, de qualquer fonte, transformar os dados de uma forma que seja consumível para o analista de dados e para o cientista de dados e carregar no data warehouse ou em algum data mart, tipo, para algum banco de dados onde eles possam consumir esse tipo de dados. Essa é a parte de ETL, que dessa parte eu acabo desenvolvendo em Python. Você é desenvolvedor também, né? Isso, eu também. Além disso, eu tomo conta da segurança dos dados. Quais tipos de usuários vão ter acesso a quais tipos de dados? Por exemplo, um analista de dados,
alguns analistas de dados eles vão trabalhar exclusivamente para a parte de marketing, então eles vão ter acesso a alguns tipos de dados. Outros analistas de dados eles vão trabalhar na parte financeira, então eles vão ter acesso à financeira. Pegar também dados de algum outros serviços. Por exemplo, a empresa ela gerencia as invoices em outro serviço, então com outra empresa. Então, a parte de extrair as informações que a gente tem dos invoices dessa outra empresa, transformar isso e colocar dentro do nosso data warehouse para que eles possam ser consumidos pelos nossos analistas e cientistas, também é a minha parte. Então, basicamente, tudo que você pensa de deixar o dado pronto para que eles possam consumir, entra na parte do engenheiro de dados. Nossa, não sei se consegui explicar. Nossa, explicou muito bem, cara. Eu sou totalmente leigo, não é minha praia. Eu consegui entender bem a diferença das três, assim. Muito legal. Que bom. Não, achei bem legal. E achei legal também, assim, até a gente teve outro convidado, que foi o Fernando, que é de Cybersecurity, ele falou, cara, eu não vou falar pela área como um todo, eu vou falar da minha porção, da minha fração, e é legal você falou isso também, né? Porque, assim, isso é a visão que você tem da sua realidade, né? Você não está dizendo que toda empresa funciona no mercado de dados, assim, entendeu? Porque, tipo, não é tua praia, né? Você fala que o meu é assim que eu trabalho. Para mim, eu acho que foi bem claro essa divisão. Achei muito legal mesmo, cara. E, Pedro, lá no Brasil, você chegou a trabalhar como engenheiro de dados também, ou foi só mais aqui? E se você trabalhou lá, explica um pouco a diferença do mercado do Brasil e esse mercado que você viu aqui. Então, no Brasil, eu cheguei a realizar alguns projetos na parte de engenharia de dados e de ciência de dados, mas eu não cheguei a, digamos assim, exclusivamente estar relacionado à parte de engenharia de dados. Eu fiquei algum tempo em desenvolvimento Python, eu cheguei a trabalhar em desenvolvimento Python, mas até então, tipo, da forma que eu exerço aqui, de uma forma tipo de carreira, que eu tenho minhas obrigações bem definidas, não cheguei a trabalhar isso no Brasil. Quando cheguei aqui, eu cheguei mais júnior nessa parte de carreira mesmo. Então, eu acho que eu não conseguiria dizer quais seriam as diferenças de lá com aqui. Mas eu acredito que seja bem parecido. Você falou um pouquinho das certificações. Você pode explorar um pouquinho melhor? Você falou da AWS que você tirou. Tem algumas outras certificações que você recomenda para o pessoal que quer trabalhar como engenheiro de dados também? Eu diria que certificações em cloud, tipo, tanto da AWS como da Azure, tipo, são certificações boas que você pode demonstrar seu conhecimento. Além disso, eu acho que é muito conhecimento técnico. Eu vou dizer que experiência conta bastante, mas que, tipo, se você tiver o conhecimento técnico que é necessário, digamos assim, se você conseguir responder as perguntas técnicas de uma forma que seja condizente, acaba que o conhecimento sobressai a experiência. Mas sobre certificações, acho que eu só posso dizer do que eu tenho, que é a parte de cloud, né? Então, acho que cloud é uma que me ajudou bastante e pode ajudar bastante gente também. Legal, muito bom. Tem pergunta do pessoal lá? Porque o vídeo está privado, não tem como fazer pergunta. Ah, tá. A gente acabou de descobrir porque o vídeo é privado, né? Porque a gente até... Agradecer o pessoal da lista VIP aí que está assistindo. Desculpa, a gente não vai conseguir que vocês façam perguntas. A gente está aprendendo também, né? A gente vai montar um módulo depois para eles, exclusivo, assim, alguns podcasts especiais só para a galera da lista VIP. Eu acho que, olha, de certa forma, a gente conseguiu explorar, né, a parte de certificações, que é importante. Toda a sua trajetória de como que você veio para cá também é muito importante para ver suas alocações. E já que a gente não conseguiu a pergunta da galera, não sei se o Maurício tem mais alguma pergunta que você quer fazer antes de a gente entrar nos quadros. Não, acho que não. Acho que não sei se o Pedro tem algum ponto mais para. Que você queira mencionar também, Pedro? Porque a gente tem um quadro, assim, a gente tem um quadro que a gente chama de semifinal aqui, que é o Sal na Neve, que é justamente onde você dá dicas assim primordiais para as pessoas que querem ingressar na carreira de engenheiro de dados. Esse é o nosso quadro semifinal. Você pode falar disso, ou se você quiser falar alguma coisa antes de mencionar esses pontos também,
fica à vontade. E o nosso quadro final é onde é o momento de jabá, onde você vai falar, onde as pessoas te encontram, se quiser conversar com você, enfim, todas as suas redes sociais que você queira compartilhar. Fica à vontade também. Mas antes da gente entrar nesses dois quadros, tem alguma coisa fora eles que você queira comentar, que você acha que é importante o pessoal saber? Certo. Não, eu só queria comentar que como tiver perguntas aí, se alguém tiver, tipo, alguma curiosidade, alguma pergunta, assim, tipo, eu sou uma pessoa, tipo, bem aberta, assim, tipo, a responder tudo. Enfim, eu gosto de ajudar, tipo, os brasileiros. Eu acho que eu recebi muita ajuda, eu sei o quanto isso foi importante e eu estou disposto a, tipo, oferecer ajuda também. Então, se alguém tiver alguma pergunta, quiser deixar aí acho que possivelmente depois que abrir o grupo ou a gente vai deixar, se você quiser também, se você puder, o seu LinkedIn, que normalmente a gente vê que vários convidados deixam e o pessoal vai desesperado lá para pedir várias dicas, várias informações, entendeu? Então fica aberto para você, entendeu? Se quiser deixar no final. Mas vamos então pro Sal na Neve lá. Fala para, assim, você já mencionou bastante, né? Acho que já deu muitas dicas assim para o pessoal que quer realmente ingressar, mas fala assim, olha, isso aqui são as principais. Quais são as principais dicas que você daria para o pessoal que quer ingressar na área? Certo. Eu diria 2 principais dicas. Saber trabalhar numa cloud. Eu acho que é tipo... Quando eu penso, tipo, na minha trajetória, eu acho que, tipo, saber trabalhar numa cloud é uma coisa, tipo, muito primordial, que vai fazer muita diferença. E quando eu digo saber trabalhar numa cloud, é saber prover soluções dentro de uma cloud para a área de dados. Então, assim, saber trabalhar, no meu caso, na AWS Glue, Redshift, EC2, S3, ECS, tipo, esses serviços que a gente tem dentro da cloud, eu acho que é muito importante. Segundo, desenvolvimento Python, eu acho que, tipo, também foi outra coisa que tipo, meio que me coloca acima, tipo, de alguns candidatos, porque juntando os dois, tipo, tanto o trabalho na cloud quanto o desenvolvimento Python, você consegue, tipo, você consegue dar soluções para muita coisa de dados dentro para a empresa de uma forma, tipo, efetiva. Então, eu acho que esses dois seriam, tipo, acho que os primeiros passos que eu falaria para quem quer ingressar, tipo, na área de engenharia de dados aqui. Não que eu seja também a pessoa mais qualificada para dar esse conselho, mas, enfim, é o conselho do Pedro. Não, mas bem técnico, assim, é legal, gostei. Foi uma dica, assim, bem técnica. Normalmente, até o pessoal sempre começa, pelo inglês, né? Porque, pô, é o básico, né? Você precisa saber inglês. Nossa. Isso é importante também. Mas é legal essas dicas técnicas, né? Se você tiver essas qualificações e essa experiência, essas 2 ferramentas que você vai ser um profissional diferenciado e as empresas vão querer. Mas sabe uma coisa que eu falo? Saber inglês eu acho que é importante, mas eu não gosto de ressaltar o saber inglês, porque desculpa se eu estiver falando uma grande besteira, mas eu acho que você fala o que você quiser aqui, cara. O podcast é seu aqui. Mas eu acho que muitos brasileiros, inclusive, colocam uma pressão muito grande sobre o que é ele saber inglês, e ele acaba tendo medo de entrar no mercado de trabalho porque o inglês dele não é perfeito, dele ou dela, enfim, que não é perfeito. E eu acho isso uma coisa que o brasileiro tem que superar um pouco. Não digo que não tem que saber falar inglês, mas a partir do momento que você sabe se comunicar, você está apto a tentar, tipo, entrar no mercado de trabalho, você deveria se arriscar, porque, querendo ou não, no mercado de trabalho você vê que as pessoas sabem se comunicar em inglês, mas muitas pessoas não têm o inglês perfeito e tá tudo bem, sabe? E, assim, a partir do momento que você sabe se comunicar, você sabe se expressar e sabe entender o que a outra pessoa está dizendo, você deve começar a se arriscar, entendeu? Não, eu concordo totalmente com você. A gente costuma falar isso, eu falo, eu não tenho inglês perfeito, entendeu? O Maurício também não tem inglês perfeito, e ok, a gente está aqui há um tempão, a gente está em posições extremamente altas nas nossas empresas, e ok, entendeu? Isso não é uma coisa que tem que ser limitadora, entendeu? De forma alguma. Muito bom você ter mencionado nisso para a gente mostrar isso pro pessoal. Entendeu? De que eu fico aí, mas meu inglês não tá tão bom. Eu falo, vou esperar. Você vai esperar o quê, cara? Eu falo isso, você é examinador de Cambridge, entendeu? Você é examinador de Michigan,
Que não é você que vai julgar o teu inglês. Você quer fazer um mestrado em inglês? Qual que é o... Não é você que vai julgar o teu inglês, cara. Vai pra guerra, velho. Vai testar. Deixa o cara te falar, entendeu? Isso. Entendeu? Vamos lá. Então, muito bom, cara. Foi muito pertinente seu comentário. E, Pedro, fala pra gente lá, como que o pessoal te acha, se quiser trocar uma informação com você, já que você falou que está disposto a ajudar, quais são as redes que você quer divulgar também. Não precisa... Se você não quiser, não tem problema também, não. A gente vai botar na descrição. Pode mencionar em todas as redes, não tem problema não. Tem o Pedro Salamone, não sei se... Enfim, meu nome sempre as pessoas não digitam errado, mas enfim, tá aí, Pedro Salamone, no LinkedIn, no Instagram, vai saber, né? Você só pega o P e Salamone e são essas redes sociais. O Facebook também, se você preferir Facebook, tá lá Pedro Salamone. Em todas as redes sociais você pode digitar isso que eventualmente você vai achar. Nem todas, mas enfim, na grande maioria. Não, muito bom, sensacional. Legal. Obrigado de novo aí. O Maurício vai dar uns recados finais aqui ao pessoal. Obrigado, Pedro. Só lembrando o pessoal aí de se inscrever no canal, né? Não se esqueça também de preencher a nossa lista VIP que tem lá no Linktree do Instagram, tá? Então, vocês se inscrevendo lá nessa lista VIP, vocês vão ter acesso aí a vários conteúdos exclusivos. A gente vai estar divulgando coisas em primeira mão para vocês aí. Então, participem lá e em breve a gente vai ter mais novidades aí para vocês. Lembrar também da nossa parceria com a High Bonjour, né? Então, se você tem interesse em vir estudar no Canadá, seja inglês ou High Education, né? College, mestrado, doutorado, se inscrevam lá também no nosso Linktree. Lá tem o link da High Bonjour, onde os consultores educacionais da High Bonjour vão entrar em contato com vocês e oferecer o melhor pacote para vocês aí, tá? E, Pedro, mais uma vez, muito obrigado aí, um excelente papo, acho que foi muito legal aí pro pessoal que está interessado em engenharia de dados, né? Beleza, eu que agradeço, muito obrigado aí, obrigado a vocês aí por estar fornecendo um canal aí onde as pessoas podem ter mais informações. Eu acho que, como foi citado na live, as informações às vezes ficam meio obscuras, às vezes a gente não consegue ver a informação, e claro que a gente não vai acreditar em todas as informações, mas na fumaça que a gente encontra em vários locais aí, vá atrás do fogo, vá procurar se a informação é verdadeira, se for verdadeira você pode se beneficiar disso, enfim. E é muito bom da gente estar providenciando essa fumaça, entendeu? Tipo, providenciando esse insight para as pessoas, para que as pessoas tenham esse espírito, pelo menos esse pontapé inicial para guiar isso. Então, obrigado vocês aí por estar providenciando um meio de streaming aí, onde todo mundo pode ter acesso a essa informação que deve ser pública. Legal, isso aí. Muito obrigado por quem está assistindo agora, a galera da lista VIP, e o pessoal que vai assistir isso no dia 24, não sei, quarta-feira da outra semana. Enfim, muito obrigado. 22. 22, esse episódio vai ao ar. Isso aí, pessoal, muito obrigado. Boa noite para todo mundo.